Glória a Deus, Santo, Santo. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça e não haja um frio na terra, eu não temerei, não, não. Sei que além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só que até escureceu. Oh, oh, oh. A minha vida em Deus, eu sei que não posso em Deus. É quem fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus seguro. Para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus seguro. Para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua alomeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, não. Sei que para além das nuvens o sol deixou de brilhar, só que até escureceu. Oh, oh, oh. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus seguro. Para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus seguro. Para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. E eu vou seguir com fé. Vou seguir com fé o meu Deus. Porque Ele tudo tem, tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito. E aquele que puder, fechar os seus olhos agora. Feche os seus olhos, esse é um momento de adoração, esse é um momento que não estou eu aqui, mas sim os céus estão abertos aqui. Esse é o momento que você declara o seu amor, esse é o momento que você declara que não há mais nada, não há nada além de ti, Deus, meu Pai. Não há nada que eu queira mais que tua presença. Não há nada que eu
Santo, permita-nos entrar, Pai, no Santo dos Santos. Abra as comportas do céu e derrame sobre essa igreja, Pai. Venha preencher cada vaso, cada coração, cada lacuna que há em nós, Pai. Oh, Santo. Vem, Senhor, vem, Senhor. Aqueça meu coração. Aqueça meu coração. Aqueça meu coração. Aqueça meu coração. Quero voltar ao primeiro amor. Quero ouvir tua voz, meu amado. Quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. Aqueça meu coração. Aqueça meu coração. Aqueça meu coração. Aqueça meu coração. Quero voltar ao primeiro amor. Quero ouvir tua voz, meu amado. Quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. Quero voltar ao primeiro amor. Quero ouvir tua voz, meu amado. Quero voltar a andar de mãos dadas contigo no jardim. Eu te quero. Eu te quero. Eu te quero. Eu te quero. Eu te amo. Eu te quero. Mais que tudo, te desejo. Eu te amo. Eu te quero. Mais que tudo, te desejo. Eu te amo. Eu te quero. Mais que tudo, te desejo. Eu te amo. Eu te quero. Mais que tudo, te desejo.
Feche seus olhos nessa noite e se prostre diante do Senhor. Diga palavras de louvor a Ele, quebrante seu coração para entrar na presença dEle. Presença aumente.
coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, amados. Tudo bem com vocês? Obrigado. A paz seja com todos. Ganhei uma Bíblia aqui, ó. Que bênção. Tá até marcada já aqui, ó. Agradecer o pessoal do louvor. Uma bênção. Tem uma aguinha aqui, sua, querida. Boa noite a todos. Eu gostaria que vocês viessem mais para frente aqui, ó. Fofinho, por favor. Você chama a fila aí, vem. Legal, pessoal. Como é que foi a semana de vocês aí? Semana passada nós não estávamos aqui no culto. Estivemos lá no Jardim Estoril com o pastor Roberley. Foi uma bênção. Tem sido uma bênção lá, né? Deus tem usado grandemente a vida dele, da Ana Paula. Nós ficamos muito felizes de estar lá com eles. E essa semana aqui, eu estive a trabalho no Rio de Janeiro, né? Pode sentar se vocês quiserem. Você está sozinho, fofinho? Mas você sabe como é que é, né? Você é um cara que sempre chega antes, né? Você é um inovador. Eu estive no Rio de Janeiro, trabalhando essa semana. E assim, durante um tempo eu sentei na frente do mar. Fiquei pensando assim, cheguei a uma decisão que nem a minha esposa sabe ainda, mas eu tomei uma decisão muito séria. Eu não vou falar mais X, eu vou falar X. E nem vou falar Vasco da Gama, eu vou falar Vasco. Estou brincando, pessoal. Mas nós estávamos fora, mas Deus tem cuidado de todas as coisas. Nós estávamos com a cabeça no culto dessa semana aqui, né? Pedi para o Hugo colocar aqui. O culto dessa semana tem um tema bem legal. Trollados. É um tema bem legal, né? É para ser bem polêmico, né? Eu sou polêmico. E eu gostaria de, assim, compartilhar com vocês, assim, o que é trollado? O que é ser trollado, fofinho? Fala para mim. Você não sabe? Ou você não... Eu vou perguntar para um cara que sabe, hein? Vitão, Santi, Maria, o que é ser trollado? Ser enganado, cair numa brincadeira, né, meu? Hoje em dia, né, a palavra é essa, é ser trollado. Né? Quando você cai numa brincadeira, você foi enganado. Na minha época era o Ivolanda, era a pegadinha do malandro, né? Então era um pouco diferente. Hoje é ser trollado. E, assim, e muitas vezes o pessoal usa a palavra trollado porque você foi zoado, alguém tirou sarro da tua cara, né? E aí eu gostaria de saber quem já foi trollado. Já foi já, Santi? Já? Quem não? É melhor. Já foi, Claudinha? Trollada? É? E foi legal? Como é que foi? Não? Já foi, Paulão, trollado? É verdade? E ser no meio do lixo, dormindo. Os caras é amigo, hein? O Rafinha quase não foi trollado, né, coitado? Não, Rafinha? Pouquinho? Ó, eu vou falar a verdade, cara. Eu, quando, assim, era um pouquinho mais jovem, eu gostava de brincar também. O pessoal zoava eu zoava. Fiz até algumas trollagens que não é muito legal, né? Tinha um amigo meu que estava dormindo uma vez, nós colocamos o palito de fósforo no meio do dedo dele, sabe? Foi pegando fogo, aí pegava fogo no pé dele. E aí ele ficou bravo, queria pegar a gente e tal, tudo. E hoje a palavra é essa, né? Ser trollado.
Imagina o Paulão dormindo lá, os amigos dele colocam as latas de lixo em volta dele, o ônibus passando, fala, coitado, ó, rapaz novo, rapaz forte, já está perdido nas drogas, já está perdido. E é isso aí. Hoje a palavra trollado é usada para esse tipo de coisa, né, meu? Só que é interessante, né? Cada tempo as coisas vão mudando e eles usam palavras novas, mas a coisa é a mesma. A intenção é a mesma, né? E hoje eu fui zoado, né? Não fui trollado, hoje eu fui zoado. Mas eu fui zoado assim, a pessoa acho que não tinha intenção de me zoar. Ela me zoou meio sem querer. Porque o Kainan, ele tá com a lesão no dedo, e eu levei ele para fazer a fisioterapia no clube. Chegou lá, os profissionais estavam treinando. Aí aqui tem o restaurante, a piscina, né? E aí tem umas mesas, os bancos, e o campo do profissional é no andar de baixo, assim, num barranco. E aí tinha uma tiazinha que estava limpando lá o restaurante, lá assim, o refeitório. Aí ela chegou e falou assim para mim assim, ô filho, você gosta de assistir o treino aí? Eu falei, eu assisto, né? Aí ela falou assim, mas você nunca tinha assistido? Eu falei, não, eu assisto sempre, né, que eu venho trazer meu filho aqui e tal. Ela falou assim, quem que é seu filho aí, né? Aí eu falei, não, o meu filho está na fisioterapia. E hoje eu só estava cainando na fisioterapia depois das 9, né? Eu falei, meu filho está na fisioterapia. Aí ela falou assim, seu filho é aquele japonesinho, misticinho, né? Eu falei, eu vou perguntar para a mãe dele onde ele arrumou esse japonesinho aí, né? Mas é o que está lá. Eu falei, é o que está lá. É o japonesinho, né? Eu falei, é o japonesinho. Fazer o quê, né? Mas eu até fiquei na boa, porque uma vez também o meu gerente de onde eu trabalhava, o Kainan era pequenininho, tinha o cabelo cortadinho, tigelinha. Chegou numa festa, o Kainan encostou perto dele, ele falou assim, quem é filho de quem? Esse japonês é filho de quem? Eu falei, agora é meu. Mas aí eu fui zoado. Mas a palavra trollagem, né, meu? Talvez você pode estar se perguntando, em qual situação ele vai usar para falar dessa palavra agora? Como ele vai trazer uma palavra na Bíblia, onde ele ancora esse tipo de coisa? E aí eu pergunto para vocês, assim, você lembra de alguma trollagem que aconteceu na Bíblia? Alguém lembra? Pastora Mariana, lembra? Não lembra não, pastora? Aí, a Gi lembra, fala, Gi. Jacó e Esaú, foi uma trollagem o que o Jacó fez com Esaú? Prato de lentilha, hein, velho? Tá vendo como é fácil? Mais uma, vai. Lembra isso? Nenhuma? A cobra trollou a Eva, né? E Sansão? E Sansão foi enganado? E o interessante é que a palavra hoje mudou, mas a atitude é a mesma. O que nós temos que lembrar é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mateus, capítulo 4, gostaria que vocês se colocassem em pé. Olha o João Pedro nunca foi trollado, hein? Mateus capítulo 4. Aleluia. Todos encontraram? Mateus capítulo 4. No versículo 2, a palavra de Deus diz assim na minha Bíblia: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus,
Manda que essas pedras se transformem em pães. Amém, só até aí. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, eu venho agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite, ó Pai querido, de compartilhar a Tua palavra, a sua oportunidade, Senhor Deus eterno, de estarmos, ó Pai querido, reunidos para ter mais contigo, te louvar, te adorar, ouvir Tua palavra, Senhor. Colocar os nossos corações, ó Pai querido, alinhados contigo. Que o Teu Santo Espírito possa neste momento nos tocar, Senhor, preparando os nossos corações, abrindo nossas mentes, ó Pai, e tomando a nossa atenção, para que nós possamos, ó Deus eterno, dentro dessa palavra, Pai querido, pensar, Pai querido, coisas que são importantes para nossas vidas, para nossas atitudes, para que nós possamos tomar, ó Pai querido, um caminho de bênção, para que nós possamos reconhecer o caminho que o Senhor tem, ó Pai querido, para nós. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, sei que eu não sou nada, que eu não sou digno, ó Pai querido, de mérito algum, sou falho e limitado, mas sei que a Tua misericórdia tem me alcançado a cada dia, Senhor, e tem, ó Pai querido, me capacitado, e tem, Senhor Deus eterno, me usado como canal de bênção. E eu coloco aqui agora, Senhor Deus eterno, como o menor dos Teus servos, porque nada sei, Senhor, mas tudo que sei é que Teu Santo Espírito, Ele é poderoso, Ele pode agir através da minha vida, através do meu falar, através do meu louvar, ó Deus, e que nós possamos sair daqui, Pai querido, edificados na Tua palavra, que nós possamos, ó Deus eterno, sair daqui, Pai querido, transbordando, ó Pai querido, do Teu Santo Espírito, porque Ele é essencial nas nossas vidas, ó Deus. Sei, Pai querido, o quanto, Deus eterno, talvez nós tenhamos sido fracos, mas sei que nos momentos mais difíceis, o Teu Santo Espírito tem nos carregado no colo e tem, ó Pai querido, advogado em nosso favor, porque Tu és um Deus misericordioso e transborda amor por nós, ó Pai. Sei também, Senhor Deus eterno, que não somos dignos do Teu amor, mas foi o Senhor que nos chamou primeiro, o Senhor que nos escolheu, ó Deus eterno, e que ninguém está aqui por um acaso, porque nós estamos aqui, Pai, porque nós fomos escolhidos por Ti, e é um privilégio, ó Deus eterno, estar diante de Ti, diante da Tua palavra, e que nós não possamos deixar passar, Pai querido, essa oportunidade, porque Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és poderoso, e digno de glória, e não há outro igual a Ti, Pai querido, e por isso nós queremos Te louvar a Ti, Senhor, acima de todas as coisas, em nome do Teu Filho Jesus, fala conosco, em nome do Teu Filho Jesus. Pode se assentar. Dani, traz uma água para mim, já que você está aí, em pé. Mateus capítulo 4, no versículo 2. Jesus está há 40 dias sem se alimentar, 40 dias sem água. E Ele está no deserto, passando por um momento de dificuldade, humanamente, fisicamente falando. Porque Jesus, Ele veio na terra como nós. Ele veio de carne, de osso, de sentimentos, porque Jesus chorou, porque Jesus se alegrou. E Ele era um homem como eu também. Estou dizendo fisicamente, carnalmente, é lógico que espiritualmente não tem nem como comparar. E depois de 40 dias sem comer, o inimigo chegou diante de Jesus e falou assim: se Tu és verdadeiramente o Filho de Deus, dê ordem para que essas pedras se transformem em pão. Amados, quando eu falei de trollagem na Bíblia, o primeiro que se lembraram foi de Esaú. E Esaú, ele só tinha passado por um dia de trabalho e chegou na casa dele e já trocou toda a herança dele por um prato de lentilha. Imagina Jesus com 40 dias, sem pão e sem água. E o inimigo, ele chegou naquele momento tentando enganar a Cristo. Porque quando ele coloca Cristo diante de
tudo o poder que ele tinha de curar, de transformar, porque Cristo ele tinha poder sobre a natureza, porque ele fez com que o mar se acalmasse. Ele tinha poder sobre os vegetais, porque ele fez com que a figueira se secasse. Ele tinha poder sobre o dinheiro, porque ele fez com que da boca do peixe se tirasse uma pérola preciosa para se pagar os impostos. O que seria transformar aquilo em pão? Mas Cristo, ele estava espiritualmente firmado. Ele sabia do propósito dele. Satanás usou de uma tática muito interessante, né? Porque se eu perguntar quem é que manda no céu, quem você falaria que manda no céu? Alguém arrisca falar? Ninguém sabe quem manda no céu? Fala alto aí alguém. É Deus. Ufa, um alívio vocês. E quem manda no inferno? Quem? Ouvi um cara falando diabo aí, quem é? É Deus também, amado. Deus manda lá. Foi trollado esse aí, coitado. Mas Deus tem misericórdia, é Deus também. Porque Deus, ele é de tão misericórdia que não cobra nem aluguel do diabo, né? Podia cobrar aluguel, a casa é minha, você tem que pagar aluguel. Mas todas as nações estão debaixo da mão do Senhor. E Satanás, ele se colocou diante de Jesus para oferecer as nações para Cristo, sendo que a nação já era herança de Cristo. Mas imagina se Cristo se prostrasse diante de Satanás. Ele estava sendo enganado. Ele estaria sendo trollado, porque aquilo tudo já pertence a ele. A intenção do diabo não mudou. Ele tem tentado nos trollar, ele tem tentado nos enganar em todos os momentos. O dia amanhece, ele tem um plano para te enganar. O dia anoitece, você deita para dormir, e ele continua fazendo plano com os demônios dele para te enganar. Só que essa trollagem não é uma trollagem legal, né? Essa trollagem não é apenas colocar várias latas de lixo em volta de você quando você está dormindo, para as pessoas passarem e ver. E nós muitas vezes nos deixamos enganar por coisas que talvez não pareçam, mas nós estamos sendo enganados. Muitas vezes nós estamos convictos que estamos no caminho certo, mas nós estamos sendo enganados. Se Cristo não tivesse convicção que todo aquele reino era dele, mas que ele precisava passar por 40 dias de purificação, porque ele iria enfrentar tempos difíceis e ele tinha que estar preparado, ele teria caído. 40 dias, Satanás pode me dar isso aqui. E ele teria sido enganado. E trazendo para os dias de hoje, é lógico que eu não sou Cristo, trazendo para o meu dia a dia, para o nosso dia a dia, para o nosso grupo, como talvez nós possamos estar sendo trollados, enganados por Satanás. E aí eu vou pegar um dos primeiros, um dos campeões aqui, entre qualquer jovem, de qualquer país, de qualquer igreja, e vou falar assim: namoro? Talvez um namoro pode ser um engano. Talvez através de um namoro Satanás pode estar te enganando. E aí eu digo para você: quantos jovens deste grupo que hoje estão afastados do grupo e da igreja, porque têm estado com relacionamento, com o namoro, que o desviou do foco, que o desviou dos caminhos que Cristo tinha para ele.
Você pode começar a contar aí agora. E do nosso próprio grupo você vai achar vários. Mas nós não somos robô. Nós não somos programáveis. Quando Deus pede o nosso louvor, Ele quer algo sincero. Senão seria fácil uma igreja lotada de zumbi. Mas não é essa a intenção. E muitas vezes o namoro ele entra para tirar você do foco. Você tem feito algo na direção que Cristo tem planejado para você, e entra um relacionamento, entra uma pessoa, ou entra talvez aquela oportunidade, né? Aquela menina que muitas vezes você olhou e falou, ai, né? Igual aquele comercial, né? Por que não eu? Você falou várias vezes, e aí ela aparece e tira o seu foco. Ou talvez não também. Ou talvez você fale, você quer saber, cara, lá dentro eu não tenho conseguido uma namorada, não tenho conseguido um namorado, não tem ninguém lá pra mim. Você quer saber? Eu vou começar a procurar. Eu vou em outros lugares. E aí talvez o seu foco comece a ficar distorcido. Ou muitas vezes também o seu namoro começa de uma forma correta dentro da igreja, dentro da palavra. Mas aí você começa a andar por caminhos tortuosos, por caminhos mais escuros. E aí você é induzido ao erro por Satanás. Porque o namoro é bom. Deus não iria fazer uma coisa ruim. O relacionamento entre um homem e uma mulher é bom, é muito bom. Só que muitas vezes as pessoas elas colocam tudo a perder por algo na hora errada, no momento errado. O namoro cristão, ele é um namoro, assim, sabe, muito complexo. Porque, a princípio, você tem que namorar a pessoa, mas não pode ficar sozinha. Então você tem que colocar eventos, colocar situações onde você vai interagir com aquela pessoa, mas você não vai ter oportunidade de perder a cabeça com aquela pessoa. Mas nós temos que manter o foco. Sabe por quê, minha amada, meu amado? O sexo, ele consegue mascarar muitas coisas. Nós vemos muitas vezes em filmes, em novelas, e em minisséries e tudo isso, que os casais estão em dificuldades e depois do momento de sexo tudo volta ao normal. É mentira. Se você não tem afinidade com aquela pessoa, talvez o sexo pode ser bom com ela, mas você não vai continuar tendo afinidade se você fizer ou não fizer sexo com ela. Não muda nada. E quando o sexo vem antes no namoro, ele atrapalha tudo. Porque a pessoa fica com a outra por causa do sexo e depois casa, e aí ela descobre, mas aquela pessoa não era tão legal quanto eu pensei. O papo dela não era tão legal quanto eu pensei. Porque uma coisa é você namorar, outra coisa é você estar casado, meu amado. Porque você chegar em casa e passar 12, 13, 15 horas com a mesma pessoa, você tem que ter assunto, mas muito assunto. Você tem que gostar muito daquela pessoa. Porque quantas vezes você tem aquele amigo que você até gosta dele, mas chega uma hora e você fala, cara, tô indo embora. Não, fica mais um pouco. Não, tô indo embora. Eu não aguento mais esse cara falando na minha cabeça, velho. E eu vou falar pra vocês, cara, a mulher fala, hein, velho. Mas aí quando você tem um namoro abençoado, e você aprende a admirar, você tem um companheirismo com aquela pessoa que está do teu lado, e aí você fala, essa pessoa, eu gosto de ficar com ela, eu gosto de conversar com ela, o papo dela me agrada, eu fico feliz quando eu estou com ela, não importa se é 1 hora, 2 horas, 3 horas, e aí você faz todas as coisas certinho, você casa, pode ter certeza que vai ser uma bênção,
Porque aí o sexo vem como uma cereja do bolo, para coroar. E você vai ser imensamente abençoado. E você vai ser imensamente feliz, satisfeito. Mas voltando ao que nós estávamos falando, que eu não podia deixar esse gancho passar. Muitas vezes o namoro, ou a intenção de namoro, te tira do teu foco. Porque nós sabemos, muitos jovens deixam do caminho porque ele precisa de uma namorada, ou ela precisa de um namorado, e acaba deixando o caminho de Cristo. Vou citar um outro aqui. Amizade. Você já viu pessoas deixarem o caminho de Cristo pela amizade? Mas sabe que é? A minha amiga não está mais indo na igreja. Mas sabe que é? A minha amiga, ela não curte muito aquele grupo. Ou talvez, sabe que é, cara? Eu vou com meus amigos num lugar lá, e aí o pessoal não gosta de vir num grupo de jovens, então eu vou com meus amigos. Ou, sabe que é, cara? Os meus amigos ficam me zoando porque eu sou cristão. Os meus amigos ficam tirando sarro porque eu não falo palavrão, porque eu não ouço a música do Projota, porque o Projota fala que a gente tem que ser rebelde, que a gente tem que usar droga, que a gente tem que, sabe, dar tristeza para os pais. E aí, talvez, por amizade, acaba perdendo o foco. E Satanás está trolando, tem enganado, tem ceifado cada um. Sabe a outra forma que nós estamos sendo enganados dentro da igreja? Achando que estamos no caminho certo. É o tal do cargo na igreja. Sabe o que é, cara? Que agora eu sou o líder de jovens e é o seguinte: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu sou o bom. Eu sou o cara. Sabe o que é, cara? Porque eu toco demais, eu toco muito. Então eu tenho que tocar todos os cultos, e o dia que eu ficar sentado, eu não vou no culto. Eu não aceito. Sabe o que é, cara? Eu tenho esse poder lá na igreja de tirar ou colocar quem eu quiser no meu grupo. Muito bem. Cristo também tinha poder de fazer as pedras virar pães e tudo o que ele quisesse ali naquele momento. Mas ali era uma prova espiritual. Cristo soube entender a prova espiritual, compreender e superar. E se eu for citar aqui, nós vamos citar mais N, mais um monte de coisa. Citar, problema financeiro, problema não sei o que lá, e aí por aí nós vamos. Porque o Satanás tem enganado, tem nos tirado o foco, tem cada dia mais ceifado, levado. Nós não podemos nos deixar ser enganados como Sansão foi, por arrogância, ou por achar que sabemos algo demais, ou por confiar nos nossos próprios poderes. Mas eu sou novo ainda, eu sou jovem. Por que não confiar na minha força, na minha inteligência, na minha jovialidade? Salmo 119, vou pedir para o Gu colocar aqui para mim. Tá aí, Gu? Tá sim. O Gu é fera, né, velho? Isso aí foi o Mateus, Gu. 4:2. Salmos 119, 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Nós precisamos dessa conexão com o Espírito Santo. Eu preciso de entendimento. Preciso de conexão com o Espírito Santo, porque Ele tem uma visão que eu não tenho.
Muitas vezes eu oro que Deus tem que tirar as escamas dos meus olhos, porque, sabe, quando você não tem conseguido enxergar quais são as atitudes que você tem que tomar, ou os caminhos que você tem que seguir. Mas o Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas. E nós temos toda a liberdade para estar usando da melhor forma possível essa ferramenta que Cristo deixou. Que Ele falou para os próprios discípulos: logo não estarei mais com vocês, mas deixarei o Consolador. E Ele deixou o Espírito Santo. Quantas vezes você pode estar diante de uma decisão que você tem que tomar, e talvez você possa estar até cegado, até vendo de uma forma que você acha que seja correta nessa situação, mas quando você coloca em oração, quando você coloca diante do Espírito Santo, o seu coração parece que não, sabe, que ele não aceita, que ele sente. Você pode ter certeza que o Espírito Santo está falando contigo. E você fala, pô, mas parece tão certo, parece, mas aí o seu coração não se aquieta, você não sente aquela paz que vem do Espírito Santo. É para isso que serve o Espírito Santo, para te dar esse entendimento. Porque Ele sabe muitas vezes o que tem acontecido na sua ausência, o que tem acontecido longe de você, as armadilhas que Satanás tem preparado porque ele quer te trollar. Mas a brincadeirinha dele é séria. Porque ele sabe que ele vai ficar no inferno para a eternidade, e ele não quer ficar sozinho. Quanto mais pessoas, para ele melhor. Dá-me entendimento. Muitas vezes nós achamos que sabemos tudo. E muitas vezes, depois de uma oração, o nosso coração mostra que nós devíamos seguir por caminho diferente do que temos planejado. Mas o importante é que nós temos que ter essa sensibilidade. E para que essa sensibilidade aconteça, você tem que ter intimidade. Você já teve aquele amigo ou primo que só do seu olhar ele já sabe o que você está pensando? Eu tinha. Falo tinha porque nós não temos mais tanto tempo assim para... Acho que a amizade não está mais numa sintonia tão fina mais, né? Devido ao tempo, cada um com sua família e partiu para um lado, e trabalho e tudo isso, fomos nos afastando. Mas eu tinha 2 amigos que a gente saía junto e só uma olhada assim. E é legal que muitas vezes você está assim, aí o outro está do outro lado da sala, você dá uma olhada assim, ele já dá risada. Ele já sabe o que você pensou. E quando você tem essa sintonia com o Espírito Santo, fica mais fácil. Porque só de você pensar, o Espírito Santo já sabe o que você tem pensado, e ele toca assim, ó. Ô, acorda aí, tá errado. Ó, vou te mostrar uma coisa, que você vai mudar de ideia. Essa sintonia. E muitas vezes também, nós tomamos caminhos diferentes de que Deus tem nos colocado, porque as coisas não vão bem. Muitas vezes Satanás ele consegue atrapalhar a sua vida de uma forma que os seus planos eles não dão certo. Puxa vida, cara, eu tô com tantos anos de idade, o meu plano era ter entrado nessa faculdade, era ter terminado esse curso, era ter já está namorando, já está fazendo algo, e seus planos eles não vão dando certo. Cara, o meu plano era já ter comprado o meu carro, ou sei lá, cada um tem o seu plano, o seu sonho. E muitas vezes os nossos planos eles não acontecem. Mesmo que você seja detalhista e prepare da melhor forma possível e fala, não, cara, não tem como dar errado, e aí ele acontece tudo errado. E é engraçado, vocês são muito jovens ainda. Eu já vi acontecer na minha vida. Eu armar todos os dominózinhos assim, eu falo, pô, mas tá bonito, hein? E aí de repente, o primeiro dominó cai e vai fazendo assim, ó. Tum, 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 tum. E
todos os seus planos vão dando errado. Outro. E você fala assim, meu Deus do céu, cara. O que eu fiz de errado? Não é possível, eu acho que eu atirei uma pedra na cruz. Cara, não é possível, meu. O que eu fiz contra Deus? Eu estou sendo castigado. Pô, coloca Abacuque para mim. Mas para você não ser enganado, para que Satanás, na sua derrota, ou na sua dificuldade, para que ele não consiga tirar o seu foco, em Abacuque, capítulo 3, versículo 17, 18, diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as oliveiras da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, mesmo assim, alguém arrisca gritar aí, mesmo assim, eu adorarei ao Senhor, eu continuarei adorando ao Senhor, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Senhor da minha salvação. Não é apenas no Senhor do meu plano, não é apenas no Senhor da minha situação financeira, ou apenas no Senhor da minha amizade, mas no Senhor da minha salvação. Ah, mas a figueira não floresceu, a videira não deu uva. Cara, é o segundo plano, já não deu certo. Primeiro era a figueira, não deu certo. Eu vou para a videira agora, né? Vamos ver, deve estar lotada de uva, né? Chega lá, seca. Ah, não, mas sossegado, né, velho? Tem as ovelhas ainda, vou dar uma descida lá embaixo, lá. Chega lá, vamos, vai. Tudo minhas ovelhas. Pô, cara, mas eu tinha 3 planos, nenhum deu certo. Não vou nem começar o quarto, porque é capaz de não dar certo também. Mesmo assim eu adorarei ao Senhor da minha salvação. Da minha salvação. Sabe, amados, se mesmo que os planos não deem certo, se você tiver convicção do Deus que você serve, e que você tem seguido os caminhos que Deus tem para você, sabe, a Bíblia fala de um discípulo chamado Estevão. Creio que todos já leram sobre ele. E a Bíblia em Atos ela diz que Estevão pregava com veemência. Pregava. Estevão ele desafiava os sacerdotes na palavra. Mas sabe o interessante? Estevão, ele foi um discípulo que foi escolhido depois que Cristo foi arrebatado. Porque Estevão, ele entrou no lugar de Judas, né? E ele foi eleito discípulo. Mas mesmo não tendo convivido aqueles tempos como um discípulo chegado de Cristo, Estevão tinha convicção de quem era Cristo. Estevão tinha convicção da missão dele. E ele andava pregando para os sacerdotes e para todo o povo. E ele era responsável pelas viúvas, que era uma categoria que ninguém queria cuidar. Então, amados,
Entenda que Estevão ele só ficava com o que sobrava, porque os outros discípulos, eles eram os caras. Mas ele tinha convicção do chamado dele. E ele pregava até para os sacerdotes. E isso causou a ira dos sacerdotes que queriam matá-lo. E se você for ver na palavra, ela diz que através de Estevão houve curas, houve libertações, sabe? Para chancelar ali a palavra, como se fosse um carimbo de aprovado, para que todos vissem que Estevão era verdadeiramente um escolhido de Deus, para que vissem que Estevão verdadeiramente pregava uma palavra verdadeira, um Cristo verdadeiro, e as coisas aconteciam, e a ira das pessoas que estavam contra Estevão aumentavam. Por quê? Porque se ele pregava e as pessoas eram curadas, aí eles tentavam cada vez mais combater Estevão, e Estevão, ele não baixava a bola, cara. Ele se colocava como um discípulo verdadeiro, porque ele sabia do foco. Mas nós sabemos do fim de Estevão. Você vai falar, puxa vida, Estevão foi apedrejado. Sabe, hoje dentro da sociedade, você sabe que existe uma cristofobia, né? E talvez lá no teu trabalho, as pessoas elas ficam de uma forma meio que sarcástica te perseguindo. Ou na sua escola, elas ficam te perseguindo. Pô, na faculdade, cara, olha o tanto de menina bonita que tem, olha o tanto de jovem, de rapaz bonito que tem, e você na faculdade aqui, você com esse negócio de ir na igreja, você não fica com ninguém, você fala pra você, né, crentinho. Ou talvez no teu trabalho você tenha sido perseguido. Ou talvez você tenha se convertido e talvez na sua vida você tenha errado e as pessoas te apontado e falado, mas lá, agora virou crente? Ah, mas depois que namorou todo mundo, agora quer virar crente? Isso é uma forma de Satanás dele tentar te enganar, tentar tirar o seu foco. Sabe? Quando Sansão teve os olhos furados, e o cabelo cortado, os olhos furados, e ele estava sem poder, ele era colocado como palhaço. As pessoas estavam na festa, bebendo tal, e ele falava, chama o Sansão lá. Aí colocava o Sansão lá para eles ficarem tirando sarro. Para eles ficarem zoando com a cara de Sansão. Aí, cara, você não é fortão? Pega eu agora, você está cego, nem me enxerga mais. E Satanás muitas vezes ele tem tentado fazer isso com nós que somos cristãos. Nos colocar diante da roda para que as pessoas tirem sarro, para que as pessoas zombem. Talvez lá na sua faculdade. Talvez as pessoas te apedrejam, mas você tem que ter uma convicção. Estevão teve uma convicção. E aí os caras falavam, nós vamos apedrejar. Estevão continua pregando. Gu, Atos, capítulo 7, por favor. Capítulo 7 de Atos, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Mas não interessa, amados. Estevão não estava preocupado com as pedras, não estava preocupado com o julgamento.
Porque Estevão, ele tinha uma conexão com o Espírito Santo, uma convicção de aonde ele ia, que ele conseguiu olhar para os céus e ver Cristo à direita do Pai, de uma forma que um daqueles que atirava pedra em Estevão pôde ver um rosto de anjo e falar: cara, eles estão atirando pedra num cara que tem um rosto de anjo. E aí muitas vezes as pessoas podem estar no teu trabalho te acusando, te apontando, te perseguindo, mas se você estiver com os olhos no céu, vendo a glória de Deus, alguém vai falar: cara, eu estou vendo um anjo. Vocês podem jogar pedra, mas eu estou vendo o que Deus faz na vida dele. E ele tem visto os céus abertos. Você pode ver os céus abertos da mesma forma que Estevão viu, porque ele é o mesmo hoje, ontem, e vai ser eternamente, vai ser amanhã se você precisar. Eu sei que é difícil às vezes a gente imaginar, pô, Estevão, cara. Quantas vezes eu tive vergonha de chegar e falar assim: pô, cara, eu sou cristão, na situação que todo mundo está dando risada lá. Quanto mais falar: cara, é o seguinte, você vai levar pedrada, ó, deixa quieto isso aí. Sabe o que é, cara? É que às vezes eu vou lá na igreja, mãe. Sabe o que é, cara? Que lá na igreja tem um pessoalzinho legal. Os caras é bacana, toca um som legal, né? Então, porque eu estou com medo da pedrada. Mas Estevão não, Estevão tinha foco. Estevão tinha conexão com o Espírito Santo suficiente para olhar para os céus e ver Jesus à direita de Deus e falar assim: é para lá que eu quero ir, é com esse Deus que eu quero estar, é o Deus da minha salvação. Não interessa se vão me apedrejar, não interessa se os sacerdotes querem o meu pescoço. Eu tenho visto a glória de Deus. E para se ver a glória de Deus precisa ter conexão. Não é com a internet não, para você entrar lá no da onde que é, fala aí o endereço para mim, manda o link. O link é o Espírito Santo. O link é o Espírito Santo. Eu sei que nós vamos ser julgados, porque eu não sou um cara perfeito. E as pessoas vão achar N defeitos em mim. Sabe, amado? Muitas vezes nós nos colocamos numa fraqueza muito grande, por nos deixar levar por situações do que os outros pensam, ou situações que levam muito a nossa imagem em conta. Mas nós esquecemos que o primeiro que foi salvo através da cruz foi um bandido. E olha que para o cara ser condenado à pena de morte, ele não devia ter sido um cara muito bacana, né? Mas quando ele viu Cristo, ele falou: cara, esse cara está disposto a passar por tudo isso, que ele nada fez. Ele tem algo muito grande preparado. Ele vai para um lugar muito bom para ele estar nessa tranquilidade, nessa paz. E o outro gritava do lado: para, cara, esse cara aí, se ele fosse filho de Deus, ele descia da cruz. Aí o outro falou assim: não interessa, Senhor, lembra de mim quando estiveres lá na mesa sentado. E Cristo falou assim: hoje mesmo nós o veremos. Porque Cristo sabia que quando ele desfalecesse, ele ia para o braço do Pai, e ele poderia ali carimbar o passaporte. Porque todo aquele que crê e for batizado, ele será salvo. E aquele homem conseguiu crer. Diante das pessoas que viam ele pendurado, diante das pessoas que julgavam os erros dele, diante das pessoas que duvidavam de Cristo. E hoje não é diferente, as pessoas duvidam que Cristo vai voltar. Eu fui confrontado, uma pessoa me chegou e falou assim: ah, cara, mas se Deus existisse, não deixava tanta criança morrer de fome. Se Deus existisse, não ia morrer tanta gente boa, doente. E isso é muito difícil de você explicar para aquele que não tem, sabe, um olhar espiritual para as coisas.
nós vamos ser confrontados. E as pessoas vão falar assim, ah, mas você quer ser salvo, mas você também errou, você também fez isso, ou você fez aquilo. E se eu deixar me abalar, cara, eu vou ser trollado por Satanás, eu vou ser puxado para baixo. Porque é muito mais fácil o cara que está lá embaixo me puxar, do que eu pegar ele e puxar aqui para cima. Nós temos que realinhar nosso foco. Cada um tem a sua dificuldade. Se você for analisar no fundo do seu coração, você sabe que em algum ponto você tem sido enganado. Você tem sido induzido a atitudes que não agradam a Deus ou que tiram você do caminho, de um foco que Cristo tem para você. Querido, sabe por que Cristo passou pelo deserto e mesmo através das dificuldades que ele estava passando e afrontado por Satanás, Cristo não teve dúvida nenhuma? Porque em Mateus 3, antes dele ir para o deserto, Mateus 3:17, Gu vai colocar ali para mim, está escrito assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A voz do próprio Deus falando quem era Cristo. Então ele tinha convicção de quem ele era. E você precisa ter convicção de quem você é, querido. Você precisa ter convicção que Cristo tem te chamado. Você precisa ter essa convicção para que quando Satanás te afrontar, ele te colocar diante de situações complicadas, você sabe. E você não vai ter dúvida nenhuma que você pode estar passando por dificuldades, sendo afrontado, sendo fragilizado, mas que você tem um Cristo que te ama, que te escolheu e que tem a salvação para você e que você não pode perder o foco e seguir. E essa palavra que Deus falou para Cristo, eu coloco para ti hoje. Eis que você é o filho amado. Eis que a igreja é os olhos, menina dos olhos de Deus, e você faz parte da igreja. Eis que você é o filho amado. Eis que você é o filho por quem Deus mandou Cristo deixar o sangue dele aqui. Nós não podemos aceitar ser trollados por Satanás. Nós não podemos aceitar mais nenhum jovem se perder por ser enganado. Eu vou pedir para que você tivesse um tempo de meditação. Sabe, muitas vezes nós precisamos tomar decisões nas nossas vidas. E muitas vezes, talvez, mudar algumas atitudes. Deve ter sido difícil quando o povo andou 40 anos pelo deserto em busca da terra prometida. E quando Moisés morreu e não entrou na terra prometida. Sabe? Moisés, ele teve uma conexão muito forte com Deus e Moisés não entrou na terra prometida porque ele bateu 2 vezes na pedra lá com, sabe, arrogância, e isso não agradou a Deus. Uma coisa tão pequena. Vocês falaram aí, Esaú perdeu o direito da primogenitura por um prato de lentilha, que é uma coisa tão pequena. Sansão se deixou levar por uma coisa tão fútil. Um homem com o poder que ele tinha, sido escolhido, sabe, com um plano tão forte que Deus tinha para ele, e ele deixou se levar por uma coisa tão, sabe, difícil. Você acreditar que um homem tão forte poderia ser derrotado por uma coisa tão pequena.
E muitas vezes coisas pequenas estão nos derrotando. Pratos de lentilhas estão tomando o nosso lugar na primogenitura com Cristo. Eu não sei se é amizade, se é namoro, se é problemas em casa, o que é, ou é nossos próprios pensamentos, ou as nossas atitudes. Mas você sabe. Mas uma coisa é certa. Quando Moisés morreu, Josué ainda tinha palavra. E aí Deus falou com ele, falou: Josué, levanta e atravessa o Jordão. Com certeza Josué ia enfrentar muita coisa ainda. Atravessar o Jordão era a coisa mais fácil que tinha para Josué naquele momento. Mas ele tinha que se levantar e tomar uma atitude, porque ele tinha que assumir o lugar de Moisés. Queria que você pensasse hoje no que você precisa de tomar atitude na sua vida. Se tem alguma atitude que você precisa tomar, algum foco que você precisa de ajustar, algumas coisas que você precisa pensar e tirar da sua vida para que, sabe, possa fluir o Espírito Santo, para que você consiga o objetivo. Se tem alguma coisa que Satanás tem trollado na sua vida, tem te zoado, te enchido o teu saco, que você possa pensar nesse momento. E se você quiser se levantar como Josué se levantou para atravessar o Jordão e falar: hoje eu vou dar o passo, eu vou atravessar o Jordão. Sei que vou enfrentar muitas batalhas, muitas dificuldades, mas eu sei quem é o meu Deus, eu sei que Ele vai me dar vitória e eu vou dar o passo. Se você quiser dar esse passo, você vai ter um tempo aí agora para pensar. Se você quiser dar esse passo, se quiser vir aqui na frente, você está convidado. Aleluia. Louvar-te é bem mais do que mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é ficar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos, ó Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Pode me usar como tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que eu mais quero é ficar bem junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora, esta música, Pai,
e te mostrar os meus maiores sonhos. Ó Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que eu devo seguir. Pode me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração para me ensinar, para me ensinar o caminho. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração. Alguém queria ir na frente aqui para receber uma oração, para se colocar diante de Deus e talvez restaurar a aliança, talvez passar de fase, sabe? Para me curar, para me ensinar caminho. Oh Deus, me ensina, Senhor, o caminho que eu devo seguir. Pai, a tua palavra em Salmo 119, ó Deus eterno, versículo 34, 35, ela fala, Senhor Deus eterno, que o Senhor pode me dar entendimento, para que eu possa seguir, Pai querido, no foco de te encontrar, de encontrar a salvação que o Senhor me promete. Dá, Senhor, entendimento. Rosa vai vir orar por você, querida. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que o Senhor possa liberar teu Santo Espírito neste momento, para sondar os nossos corações. Que seu Santo Espírito possa, sabe, verdadeiramente nos redirecionar, Pai, se nós estivermos errados. Tirar as escamas dos nossos olhos. Não há, Pai querido, nada que possa nos separar do amor do teu Filho Jesus Cristo. Nem luta, nem força maligna alguma, porque o teu amor, ele é imenso, Senhor. E nós estamos certos, Pai querido, do Cristo que nós servimos. Estamos certos que o Senhor tem muito mais, ó Pai querido, do que nós pedimos. Pai, às vezes nossos olhos carnais, ele não entende, Pai querido, os planos espirituais que o Senhor tem para nós.